Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Enfim, né? Acho que o técnico Fernando Diniz entendeu a situação do Pablo Verratti, pois ontem, na entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre o atacante do Vasco da Gama e deixou muito bem claro que sim, busca outras opções para o setor ofensivo do Vasco da Gama. Eu vou trazer essa informação aqui a você neste vídeo, falar também sobre o desempenho do Vasco ontem contra a equipe do CSA, o que o Fernando Diniz achou, né, do Vasco da Gama nesse jogo decisivo de Copa do Brasil. Também falar sobre uma situação envolvendo o atacante Ryan, que pode, tá de saída ainda nesta janela de transferências, tá? O Mônaco é o mais novo clube interessado em comprar o cria. Tem novidade para trazer a você aqui neste vídeo, além dessas muitas outras informações, neste Acorda Vascão, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá bom? Com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui neste vídeo e também a sua inscrição aqui neste canal. Tem muita gente chegando aí no canal do Gigante Vasco que chega, assiste, acompanha, mas ainda não é um inscrito, e eu venho aqui te dizer, a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então, vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama e, é claro, começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e CSA, pois no estádio Rei Pelé, às 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite, o Vasco enfrentou a equipe do CSA pelo jogo de ida das oitavas final da Copa do Brasil. Um jogo em que o Vasco, querendo ou não querendo, joga bola mesmo diante de um empate no placar de 0-0. O Vasco é superior ao CSA, fecha a partida com 72% da posse, enquanto o CSA apenas 28%. O Vasco chega 20 vezes ao ataque, né? Finaliza 20 vezes. Entretanto, dessas 20, apenas 6 foram no gol do goleiro do clube alagoano. Enquanto o CSA chega a 10 ao gol do Vasco, mas nenhuma defesa foi feita pelo goleiro Léo Jardim. Isso mostra a superioridade do Vasco. Ponto 1. É importante a gente ver o Vasco se comportando como Vasco. E por que eu digo isso? O Vasco vive tempos sombrios, amigo vascaíno. Não é de hoje o tempo ruim do nosso Cruz Maltino. Você, eu, nós estamos acostumados, e infelizmente eu digo isso, nestes últimos anos, a ver o Vasco sendo eliminado por um Juazeirense em Juazeiro do Norte. Acostumamos a ver um Vasco sendo eliminado por ABC de Natal na Copa do Brasil em São Januário. Todos esses jogos jogando mal, não conseguindo ser superior, nem tendo mais posse de bola e muito menos finalizando 10 vezes no gol do adversário, 20 vezes no gol do adversário. Ontem, pelo menos, se viu isso. Ponto importante. Entretanto, amigo vascaíno, mesmo vendo um Vasco superior ao seu adversário, eu, Lucas, não consigo aceitar ver o Vasco não vencendo uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Isso, para mim, é inegociável. O Vasco, quando enfrenta uma equipe de Série C, tem que vencer. Ah, Lucas, mas o Grêmio foi eliminado para o CSA. Perdeu em Alagoas, empatou na Arena. Ah, Lucas, mas o CRB eliminou o Cruzeiro. Meu amigo, errado eles. Errado o Cruzeiro, que caiu para o CRB, vergonha. Errado o Grêmio, que caiu para o CRB, vergonha. Não é certo o que aconteceu, é errado. Então que o Vasco faça o certo. Quer enfrentar o CSA em Alagoas e é bater. Porque com todo respeito. Mas se o Flamengo pega o CSA em Alagoas, vai com o time reserva e amassa. Se o Palmeiras enfrenta o CSA em Alagoas, talvez nem vá com o time titular, porque vai vencer sem dificuldade. O Botafogo vai vencer.
Então o Vasco ele tem que se comportar como um gigante. Vamos parar com esse discurso também que, pô, é um jogo na casa dos caras. Amigo, é clube de Série C. Com todo respeito à grandeza, ao gigantismo, ao tradicional CSA. Mas está hoje num momento difícil. Se estivesse na Série A, ok, é outro jogo. Mas na Série C, o Vasco quando enfrenta, tem que vencer. E, infelizmente, não venceu. Uma sequência dura, o Vasco com o empate de ontem chegou ao seu 6º jogo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. 6 jogos, nenhuma vitória, são 4 empates e 2 derrotas. O Vasco que abre, ou aliás, reabre a temporada de 2025 após essa parada, enfrentando a equipe do Botafogo e perde pelo placar de 2-0. Logo em seguida, enfrenta o Independente Del Valle, toma aquela taca de 4-0. Aí enfrenta o Grêmio em São Januário, empata. Enfrenta o Independente em São Januário, empata. Enfrenta o Internacional no Beira-Rio, empata. E enfrenta ontem o CSA, também empata. São 3 gols marcados nos últimos 4 jogos, 84 finalizações, 23 dessas no alvo, 63% de posse em média nesses últimos 4 jogos, 108 toques na área do rival. Um Vasco que joga melhor, jogou melhor contra o Grêmio, jogou melhor contra o Independente Del Valle, jogou ontem melhor que o CSA, jogou melhor contra o Internacional no Beira-Rio. Mas falta alguma coisa. E o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva, falou exatamente sobre o desempenho do elenco cruzmaltino ontem na partida em Alagoas. Se liga só. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com boa parte da tua análise. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início. E jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando de um time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado, eu não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar contra um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, somente no primeiro tempo. Foi o que acabou amarelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e colocar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com o placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Deixe a sua opinião nos comentários, sobre o que você achou da postura do treinador. Além da situação do empate em si que aconteceu ontem, contra a equipe do CSA em Alagoas, outro fato que chamou muita atenção na partida foi o desempenho do zagueiro João Vitor, É surreal o que esse rapaz, e é assim que eu digo, está fazendo sobre vestindo a camisa do nosso cruzmaltino, Simplesmente João Vitor, criticado demais pela torcida por suas falhas, disse, após uma eliminação vexatória, ridícula, vergonhosa para o Independente Del Valle, com um agregado de 5-1, na zona mista em São Januário, ao ser questionado sobre a eliminação, ele diz, eu não posso fazer nada. Olha a resposta que esse rapaz dá ao torcedor. E aí, mesmo assim, mesmo diante dessa resposta, mesmo diante das falhas, o João Vitor, ele recebe por parte do Fernando Diniz confiança, continua atuando. Sábado tem a partida contra o Internacional, aliás, no domingo, Maurício Lemos entra na vaga do João Vitor, que está suspenso, e joga a bola. É melhor do que o João Vitor atuando no sistema defensivo. Ontem, o Diniz dá outra chance para o João Vitor entrar em campo e simplesmente ele é expulso nos minutos finais do jogo. E aí a gente começa a observar o João Vitor, meu amigo, é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. São 10 cartões amarelos e 1 vermelho em 2025. Sendo que, no dia 6 de janeiro, eu estava presente na entrevista coletiva. O João Vitor diz, eu não serei expulso em 2025. Essa é a minha meta pessoal. Parabéns, João Vitor. Está demais, meu amigo. Com a camisa do Vasco, esse rapaz, este sujeito, tem 3 gols
23 cartões amarelos e 5 vermelhos. Esse é o zagueiro de 45 milhões de reais. Entretanto, meu amigo, eu não vou nem me prolongar muito nesse assunto, porque eu acho melhor não. O Diniz até questionado sobre a expulsão, ele fala, é merecida a expulsão, não tem nem muito o que falar, o árbitro apitou bem, então ele concorda com a expulsão desse zagueiro, que é o homem de confiança do sistema defensivo do técnico. Esse João Vitor é o homem de confiança do Diniz na zaga? Parece, né, que o Verratti é o homem de confiança do Diniz no ataque. Pablo Verratti, meu amigo, ele tá num momento muito ruim. O Vasco, o que finalizou 84 vezes nos últimos 4 jogos. Dessas 84 finalizações, 22 apenas acertou o alvo do adversário. Apenas 3 gols marcados no período em 4 partidas. Uma média de aproveitamento baixíssima. E tudo isso, querendo ou não, passa pelo Pablo Verratti. Criticamos o Pablo Verratti, mas sem dúvida o mau momento do Vasco da Gama passa pelo mau momento do centroavante. Sabemos mais do que ninguém, amigo vascaíno, que tanto no ano passado quanto nessa temporada, para o Vasco fazer gol, é necessário o Pablo Verratti entrar em ação. Mas não é porque eu, Lucas, nesse momento estou aqui defendendo o Pablo Verratti que eu não concordo que talvez seja o momento dele pegar um pouquinho o banco de reservas. Porque, amigo vascaíno, o Pablo Verratti é o atacante da equipe. Se o atacante não faz gol, automaticamente a equipe vai ter dificuldade para fazer gol. Então, se o Verratti está vivendo um bom momento, por que não pensar em alternativas? Por que não pensar na contratação de um atacante? Por que não pensar em colocar um jogador que hoje atua na ponta, como, por exemplo, o próprio David, o próprio Ryan, atuando no setor ofensivo? Opções o técnico Fernando Diniz tem que buscar. E ontem, na coletiva, o Diniz foi questionado exatamente sobre isso, sobre a questão Pablo Verratti. E eu trago aqui as palavras dele a você. Se liga só. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Verratti na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E ele, eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim, com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Verratti é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Você pensa tipo num 4-4-2 seria também com o David e o Ryan, por exemplo? Eu poderia jogar, não tem problema nenhum, é uma das possibilidades. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Mas no caso do Verratti, eu acho que ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time. Não é isso que eu percebo nesse momento agora. Até hoje, acho que não faz parte da solução. Obrigado. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Concorda que talvez tenha chegado ao fim a situação de Pablo Verratti, pelo menos nesse primeiro momento, né? Um fim não, mas uma pausinha para ele recuperar a confiança? Coloca aí a sua opinião nos comentários e partindo aqui para o final deste Acorda Vascão, quero falar com vocês com relação, né, à situação envolvendo o garoto Ryan. Por quê? Ryan hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes destaques aí do nosso Cruz Maltino. Um jogador que vem jogando muita bola, uma peça importante para o Vasco da Gama. Talvez depois do técnico Fernando Diniz chegar ao Vasco, um dos nomes que mais evoluiu com relação a futebol, a desempenho, né? É uma peça hoje talvez que seja uma das poucas indispensáveis dentro desse elenco Cruz Maltino. Um jogador importantíssimo, né? Um atleta que inclusive o próprio Vasco da Gama entendeu como uma peça inegociável nessa janela de transferência. Um jogador que virou a chave. Um atleta que realmente, amigo vascaíno, se tornou uma peça muito importante para o nosso Vasco. E ontem tivemos a informação que diante de todo esse destaque do Ryan, mais um clube, né? Mais um de muitos do futebol europeu, demonstrou interesse na contratação do atacante. Dessa vez, o Mônaco, clube francês, demonstrou interesse
em contratar o jovem cria da base cruzmaltina, né? Informações aqui pelo destaque que ele vem tendo no cenário nacional. O jogador se tornou alvo do clube francês, que vem tendo hoje o objetivo de reforçar o seu elenco com talentos emergentes, ou seja, jogadores jovens com potencial de desenvolvimento, e hoje o Mônaco entende o Ryan como este jogador. Então o Mônaco está interessado, ainda não formalizou nenhum tipo de oferta, mas é mais um dos clubes que pode vir forte nesta janela de transferências ainda para contratar o Ryan. Importante lembrar, Ryan recentemente renovou o seu contrato com o Vasco, mas mesmo diante disso, o Vasco neste momento conversa com o Ryan para melhorar ainda esse contrato, né? A renovação do Vasco com o Ryan no mês de abril foi até o final do ano que vem, até o final de 2026, mas diante do destaque hoje que ele tem nas mãos do técnico Fernando Diniz, e por segurar mais um pouquinho ao que o Vasco pretende jogador, o Vasco pretende aumentar o seu tempo de contrato até talvez final de 27, 28, e aumentar ainda o salário dele e também a multa rescisória. Então hoje as partes conversam para que isso aconteça, para que o Vasco faça uma venda boa pelo cria cruzmaltino. Falando em Ryan, além do interesse do Mônaco, né, ontem o próprio técnico Fernando Diniz falou também sobre o jogador, e eu trago aqui as palavras do próprio Diniz sobre o cria. Se liga só sobre o que o Diniz acha hoje do Ryan, do desempenho dele, e sobre a questão dele às vezes desligar muito do jogo. Se liga só, amigo vascaíno. Eu acho que o Ryan desconcentra um pouco mesmo no jogo, e ele tem um potencial gigantesco. Então, assim, para a gente ter ele mais ativo no jogo, o Vasco ganha muito. Ele está aprendendo a ser mais ativo. Quando ele joga do meu lado, a gente até brinca, quando ele joga do meu lado é mais fácil. Quase sempre quando ele está do meu lado, justamente São Januário, ele acaba produzindo mais. Aí quando ele vai para o lado de lá, como aconteceu hoje, às vezes ele fica fora do jogo. E para a gente, ele como o Coutinho, o Nuno Moreira, são jogadores que têm que pegar na bola o máximo de vezes possível, que são jogadores que têm o poder de desequilibrar o jogo muito grande. Mas eu acho que ele está evoluindo. Se eu pegar o Ryan, o que ele produzia antes de eu chegar e depois que eu cheguei, eu acho que ele melhorou demais, mas eu acho que ele tem uma margem ainda muito grande, principalmente nessa questão de ser mais participativo. Tá bom, gente? Bom, torcedor, deixe a sua opinião aí nos comentários sobre a situação de Ryan. Eu, Lucas, amigo vascaíno, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa quinta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações Vasco!